Muito bem, então vamos começar o nosso estudo da semana com as preces. Antes de fazermos as preces, vamos tomar 3 respirações suaves, profundas, acalmar a mente, soltar as tensões do corpo. Com a presença no momento presente, nós nos conectamos com a mente de Guru Rinpoche, aspirando as realizações. Nós pedimos as bênçãos. Vamos fazer juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgen Yogi Nubjansam Pema Gesardum Pola Yansen Chogi Nudrupne Pema June Jesudrak Purdu Kadro Mampueko Eki Jesudak Drupki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orgen Yogi Nubjansam Pema Gesardum Pola Yatsen Chogi Nyudrubne Pema June Jesudrak Purdu Kadro Mapeko Peki Jesudak Druki Jinje Lapchi Chetsu So Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonamba Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Choknala Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho. Então, vamos direto para a continuação da leitura do capítulo 2, a prática de Shamatha. Na semana passada, nós vimos o ponto onde o Lama falou sobre o domínio sobre a atenção plena e a introspecção, sendo que ele diz assim, deixa eu tirar um pouquinho só para a gente recapitular, né? Ele diz assim que a atenção plena é aquela habilidade que a gente vai ter, né? Aquela faculdade, ou modo de consciência que está diretamente engajada com o objeto familiar ou com o objeto que nós escolhemos para a nossa prática de meditação. Então, a atenção plena é o elemento que nos mantém conectados o tempo todo com o objeto. E a introspecção, ela tem como tarefa observar a mente que está meditando.
né? Ela vai verificar como a mente está indo. A principal tarefa da introspecção é monitorar a mente, perceber quando a mente se desvencilhou, se distraiu do foco da prática ou da atividade e retornar para o objeto que nós escolhemos, né? Retornar com a atenção plena para o objeto de prática. Deixa eu só pegar o carregador aqui rapidinho. Alguém sabe me dizer que posição está no Kindle, por favor? No Kindle, ai, não sei, no Kindle pequeno, Cris. No meu aqui, do computador, está na 785. É no subtítulo Chama-ta como catalisador de eventos mentais. Agora, não sei se o seu é o aparelhinho, aí eu não sei a posição. Capítulo 2. E aí, então, a gente vai seguir aqui. A semana passada a gente falou bastante, né? Lemos e comentamos sobre a atenção, o domínio da atenção plena e introspecção. E hoje nós seguimos, então, praticando o Shamatha. E nesse subtítulo, Shamatha como catalisador de eventos mentais. Encontrou, Cris? Ainda não. No capítulo 2, o capítulo 2 é a prática de Shamatha. Daí você vai ter, Ai, tá? peraí. Ai, É o penúltimo subtítulo desse capítulo. ai, desculpe, é o livro. Eu tô birutinha, viu? Eu fiz tudo errado aqui, mas tudo bem. Relaxa, tranquilo. É, Livro físico, página 51. tá, obrigada. Nada. Então vamos lá, vamos seguir com a leitura a partir daqui. Então nós já estamos praticando o Shamatha há umas semanas, né? E aí nesse processo da prática podem surgir eventos mentais. Vamos ver do que se trata. Ao final, você certamente sentirá que a criatividade surgirá a partir de Shamatha. Em especial durante uma sessão de meditação relativamente estável, em vez de se distrair com uma corrente de pensamentos desconexos, alguns pensamentos surgirão e parecerão mesmo ter valor. Podem indicar inovações em relação a algo que você está trabalhando, coisas que você não quer jogar fora com o resto do lixo. Então, você está meditando, pode ser que surja alguma coisa interessante ou uma resposta para alguma pergunta que você tenha aí, uma questão. O próprio fato de isso acontecer já é interessante. Quando eu estudava física como aluno de graduação no Amherst College, fiquei rangendo os dentes por 3 horas tentando resolver um problema de mecânica elementar, algo sobre uma bala de canhão que se dividiu em 3 partes no ar, e eu precisava descobrir onde cada parte atingiria a terra. Eu era um monge na época, e a trajetória de fragmento de bala de canhão estava lá embaixo na minha lista de interesses. Como um trator empurrando uma parede de granito, expelindo combustível e fumaça, eu não estava chegando a lugar nenhum, só a um estado de frustração. Então parei e fui meditar. 15 minutos depois, algo surgiu. Não uma solução completa, mas uma abertura, como colocar uma faca em uma concha. Se a prática de Shamatha nos trouxer uma solução para um problema difícil ou nos abrir a algo muito maravilhoso no campo criativo, como a música ou a arte, o que fazemos com isso? A gente está lá meditando, né? Aí a gente surge algo maravilhoso, extraordinário na nossa mente. O que que a gente vai fazer com isso? Você provavelmente não terá uma dúzia de insights valiosos por sessão e, portanto, provavelmente conseguirá se lembrar deles sem parar para anotá-los. Na minha experiência, basta segurar a faísca deste insight. Quando terminar a meditação, você pode então deixar essa faísca reacender. É claro que, se a faísca estiver quente demais para segurar e se você estiver empolgado demais para meditar, então vá em frente. Você conseguirá obter uma sinfonia completa com todas as partes individuais claramente audíveis. Mozart descreveu a experiência de compor escrevendo o que ouvia como um escriba ou um repórter. Faça o que quiser com isso. E depois retome a prática com uma sensação de ter feito o que havia para ser feito.
Embora a atenção plena à respiração não seja dirigida a imagens, à medida que a mente se torna calma, a prática pode catalisar imagens e memórias que são mais vivas do que qualquer outra que você já tenha experienciado. Pode acontecer que, além de imagens, surjam também impressões auditivas e outras sensações. As imagens podem até ter continuidade à medida que os eventos se desdobram em sua mente. Se desejar, você pode sustentar esse material que a meditação catalisa. Você pode até se surpreender com o tempo que consegue permanecer conectado a esses eventos mentais. Você pode brincar com isso, exercitar um pouco, mas deixe as imagens surgirem espontaneamente, não as busque. E se você estiver realmente querendo praticar shamatha, então reconheça-as e deixe-as seguirem seu próprio caminho. Vamos dar só uma pausa pequena aqui, gente. Hoje minha tarde foi muito cheia de tarefas e de coisas corridas, então se eu estiver muito ligeira aqui na fala, acelerada ainda, vocês me sinalizem, tá? Então, tem dois pontos importantes aqui. O Lama, nesse preâmbulo, né, apresentando, falando sobre a prática de Shamatha, ele está detalhando para a gente nuances mais sutis do que pode surgir quando a gente está se dedicando realmente à prática de Shamatha. Então, você está lá meditando, você está com uma questão aí para resolver, como ele deu o exemplo dele mesmo. Aí você está quebrando a cabeça com aquilo, sentou para meditar, de repente vem um insight. Então, a sugestão dele é que a gente deixe essa faísca acesa, mas permaneça na prática, né? Na prática da meditação. Mas se isso tiver intenso demais e tomando a nossa atenção, se a gente estiver empolgado demais com essa resposta ou essa solução para qualquer coisa que a gente teve, então a gente vai, anota, faz o que você tem que fazer e depois volta para a prática. Porque se a gente conseguir ter o insight, soltar, manter só a faísca acesa, mas seguir na prática concentrado, maravilha, a gente está na prática. Mas se a gente não consegue, fica ali a mente o tempo todo voltando para aquele insight que a gente teve, aí a gente não está mais praticando, né? A gente perdeu o objeto. Está ali elaborando acerca daquilo que surgiu como resposta na nossa mente, resposta para um problema. Então é melhor sair, solta a meditação, escreve, toma nota, faz o que for, e depois volta. Então, ele ensina para a gente minúcias, assim, de como a gente pode agir, né? Para a gente não ficar se enganando, achando que está meditando e não está meditando, está só enrolando ali com a mente, né? Então, esse é um aspecto importante. E ele diz também que quando a gente está lá nas práticas, foi no segundo ponto aqui, né? A gente está lá dedicando à prática de meditação e, de repente, podem surgir eventos para a mente, como imagens visuais, imagens auditivas. Isso pode emergir no domínio de experiência da nossa mente. Então, quando isso emerge, certamente vai catalisar experiências, às vezes armazenado, guardado, memórias, enfim, não importa. Mas quando isso emerge, é como se a gente estivesse lançando luz em aspectos mais profundos, assim, da nossa mente, né? Abrindo mais o espaço de percepção. Então, a gente vai, se tiver escolhido fazer shamatha, a gente percebe isso que surgiu e deixa passar. Mas se for uma coisa assim que tem sei lá, um peso, uma memória, uma experiência que traga ali algo que pode ser investigado, por exemplo, você usa esse material que surgiu para observar a fundo, analisar, investigar, enfim, né? Você pode fazer a prática de Vipassana com esse elemento que foi catalisado, né, que emergiu a partir da própria domínio de experiência mental. Aí tem um aspecto que é importante a gente ter cuidado, porque a gente pode ficar criando imagens mentais ou pensamentos discursivos e pensar que a mente está, né, jorrando eventos para a gente trabalhar. Então, é diferente, né? Uma experiência e outra é diferente. E aí cada um de nós vai perceber quando estiver praticando. Então, esses são aspectos que ele está, assim, detalhando de uma forma muito didática, né? Eu acho extremamente didática, assim, essa forma que ele está detalhando aqui nesse preâmbulo da prática de shamatha. Então, são aspectos que podem surgir na nossa prática, e aí a gente vai usar isso que surgir para investigar ou simplesmente para deixar passar, né? Tudo bem? Tudo bem, Aninha? Estou muito acelerada, Ana? Carme? Não, tá indo. É incrível como assim,
as horas antes da gente influenciam, né? Eu tive uma tarde super cheia com a Sofia, levando, buscando. Cheguei em casa às 6h15. Aí tá assim ainda, né? Tá com calor. Estou prestando atenção para não acelerar muito aqui. Então, vamos lá. Seguindo. Então, detalhes e detalhes que a gente vai perceber na nossa prática de chama. Parte do material que surge, desse material que é catalisado da própria mente, né, que emerge na própria mente, provavelmente é traumático e traz muita agitação. Memórias que provocam culpa, medo, raiva ou algum ressentimento profundo. Quando essas memórias, imagens ou emoções surgem, elas se tornam o seu desafio. Esse é um evento importante na prática. Deve ser considerado não como um incômodo ou como um problema, mas como um aspecto crucial e decisivo na prática. Isso significa que aprendemos a reconhecê-las, confrontá-las, compreendê-las, aceitá-las e liberá-las. Isso não significa que deveremos nos agarrar a elas ou deixar que elas nos oprimam. Não precisamos processar todas as experiências ruins que tivemos em nossa vida. Isso nunca teria fim. Simplesmente liberar é o melhor a ser feito, mas às vezes a experiência pode ser bastante tenaz. Se, por exemplo, o ressentimento continuar batendo na porta da sua mente, talvez você precise praticar um pouco de bondade amorosa para eliminá-lo. Ou, se houver culpa, talvez você precise trazer alguma compreensão para desvencilhar-se dela. Mas, se for capaz de lidar com essas experiências simplesmente liberando-as, ótimo. Então, esses são aspectos que podem surgir, podem ser catalisados pela prática de chama, que podem surgir nesse domínio de experiência mental. E aí, como tudo parte desse material, como o Lama está dizendo aqui, pode ser traumático, né? Pode ser memórias difíceis, enfim, de experiências de vida, né? E pode trazer agitação, medo, culpa, tristeza, raiva, pode trazer uma gama, uma miríade de experiências que são desconfortáveis, né? Que pode nos arrastar para um sofrimento. Então, quando a gente tem uma quietude, né? Se a gente conseguir desenvolver uma quietude interna para a gente compreender, perceber o que está surgindo na mente, compreender essas nuances que surgem associadas à experiência direta, por exemplo, quando surge uma aparência, um som, alguma coisa, tão logo a imagem, o evento mental surja, objetivamente, ele vem travestido também, ou associado também a eventos subjetivos, né? Emoções, sentimentos, essa gama de experiências que também trazem uma relação de experiência presente, mesmo que aquilo que se manifesta na mente, como evento mental, seja uma experiência passada. Então, quando a prática catalisa uma memória, por exemplo, uma memória traumática, pode ser que as emoções relacionadas àquela experiência surjam de novo, né? E pareçam pesadas e que tragam uma sensação que não é muito positiva ou agradável. Aí a gente vai equilibrar essa experiência, vai fazer prática de bondade amorosa, de compaixão, e vai trazer muita, muita amorosidade e gentileza para a nossa prática, para a gente mesmo, né? Então, enfim, pode falar, Aninha ou Paulo, deixa eu ver o que elas querem perguntar, que eu sigo aqui. Não, é interessante quando você falou, porque uma vez eu estava fazendo a meditação e veio, não sei de onde, né? Porque vem sei lá, né? Uma memória, assim, muito, muito boa, uma memória de infância, mas uma coisa assim que, pá, nem sei como é, sabe? Do fundo do baú. Mas sempre vem como você fala, mesmo que não seja uma coisa ruim, até a coisa boa, ela não vem só a aparência, né? Ela vem travestida também de uma coisa, nossa, que coisa boa, que memória, nossa, que coisa querida, mas ela também tira, e aí você tem que É, liberar também, porque você fica presa do mesmo jeito, porque aquilo é tão bom, né? E aí você. E é uma coisa que você nem imaginava, nem tchum, né? é,
É interessante, não é só com coisa ruim, não, coisa boa também Isso, prende a gente, dificulta liberar. Isso que eu queria com certeza. compartilhar. Com certeza. Obrigada, Aninha. As coisas boas são assim, garras que nos prendem, né? Quando elas surgem. Porque é bom lembrar de coisa boa, né? A gente sente uma alegria, um contentamento, uma abertura, lembra, né, desses momentos bons com as pessoas, e aquilo a gente vai enredado nessa memória, né? Lembra da pessoa, será como está hoje? Aí a gente vai construindo. Então, as coisas boas são maravilhosas, mas elas também são garras que nos prendem, assim, né? Então, de qualquer forma, seja bom ou ruim, a gente vai liberar, né? Vai tentar liberar, tentar soltar. E é incrível como a prática de chama, ela realmente tem esse potencial, assim, de trazer das profundezas da nossa mente coisas que a gente nem lembrava, ou às vezes que a gente nem sabia que estava ali guardado, né? E às vezes a gente tem uma clareza de experiência vivida, às vezes não tem muito claro a experiência, mas vem um sentimento, né? A Ilana vai falar disso no próximo tópico. Vem um sentimento, e aquilo pode estar uma sensação de um aperto no coração, um adensar, assim, do coração. Então, a gente vai lidar com todas essas experiências que surgem para conseguir ultrapassá-las, para conseguir, na verdade, liberá-las, né? Não, não é nem ultrapassá-las, é liberá-las mesmo. Eu não sei de vocês, assim, quem teve já a oportunidade de dedicar, fazer um retiro solitário ou com menos pessoas de práticas dedicadas exclusivamente à Shamatha, ou muito às práticas de Shamatha, é uma coisa extraordinária, assim, porque parece que surge, assim, das catacumbas dos cemitérios de muitas vidas, memórias, assim, como que isso surge do nada, né? Assim, é muito louco, né? É muito louco como a nossa mente tem essa memória tão profunda, né? E pensar também que essas memórias, essas experiências, elas nos impulsionam, né? Sem que a gente perceba, sem que a gente perceba. Então, quanto mais clareza a gente tiver de como a mente está funcionando, assim, do que está surgindo e quais os sentimentos, emoções relacionados à experiência e como eles nos movem, mais liberdade a gente vai ter, né? E não fica uma coisa automática, a gente é capturado pelo que surgiu e arrastado para lá e para cá, né? A gente tem liberdade de perceber, de compreender e de liberar, e de escolher agir de uma forma ou de outra. É realmente libertador, assim. Então, passo a passo, vamos compreendendo o que pode surgir, né? A gente vai compreendendo a prática em si, o que pode surgir quando a gente está se dedicando regularmente à prática. Tudo bem? Podemos seguir para o próximo tópico? Sim? Marcele, querida, pode falar. Eu tô bem rouca, assim, mas eu, eu tento me lembrar também, mesmo durante o dia, que tudo são manifestações da minha própria mente, né? Tudo sou eu mesmo, né? Que não é nem eu, mas tudo são manifestações que estão aqui. E isso tem me ajudado bastante, porque então eu boto a atenção um pouco mais para a base, né? E não tanto para o conteúdo da experiência, né? Só isso. Maravilhoso. É. Obrigada, Marcele. Maravilhoso. Se a gente conseguir fazer isso durante o dia, Não, todos a nós, gente né? tenta, né? A É, gente é. pelo menos lembra. Lembrar a primeira coisa, depois vai Então, insistindo, né? Vai esse que é o insistindo. ponto, né? A gente lembrar, né? Que bom que você está Lembrar, lembrando. lembrar. A gente precisa lembrar, sim. É maravilhoso porque traz essa dimensão mais ampla também, a gente se desprende da fixação dos objetos, né? É, porque parece tudo muito sólido, né? É, é. Quando eu tô caminhando sozinha, às vezes, ou mesmo no hospital, quando eu chego assim, eu me lembro, são manifestações. E que então que sejam as manifestações mais saudáveis possíveis imaginárias, a depender de todo o conteúdo caótico que Sansara é um sansarão, né? Mas isso tem me ajudado um pouquinho, né? Porque na hora da morte é isso que vai acontecer, né? Vou ter que ver todas essas coisas, tudo como se fosse manifestação da minha própria mente. Melhor treinar aqui. Exato. Fundamental, né? Fundamental a gente treinar aqui. Obrigada, Marcele. Né? Gente, eu pensei nisso muito essa semana também. Na hora da morte, assim, será como é que vai estar a minha mente, né? Porque como ela está agora, é assim, um sinal de como ela vai estar na hora, né? Então, a gente vai se preparando.
E o processo, assim, nos ajuda a viver bem enquanto está aqui, nessa experiência, e nos ajuda a passar bem, né? Vamos crer e desejar, aspirar, a passar bem pelo barco da morte, né? Então, o trabalho de agora é o trabalho de agora e de depois, e de depois, e de depois, né? O coisa mais interessante que eu acho também é o seguinte, é que parece que, então você vai ficar indiferente, não é? É o contrário. O que surge dentro de ti é o contrário, não é uma indiferença. É você ficar até mais sensível à questão dos outros, a esses sansaram loucos, a esses políticos enlouquecedores, né? As pessoas que descompensam, que surtam, que se jogam. Eu tive um aluno que se jogou do 13º andar. Pois, né? Então, assim, então são coisas assim, difíceis, mas você fica até mais sensível, né? A confusão mental, né? É o grande problema. Nós somos confusos. Mas não é, mas aquilo é uma manifestação. E no fundo é uma manifestação da minha própria mente, que é da mente que está aqui nesse momento. A minha, não pode falar minha, porque parece que tem alguém aqui. Não tem ninguém. Eu estou tentando convencer que não tem ninguém aqui. Obrigada. Dessa que está aí manifesta, né? É muito louco, né, gente? É isso mesmo. Obrigada, Marcele. E a grande ponto é essa confusão toda que a gente está vendo lá fora, no mundo, ela não está lá, ela está na mente de cada um, né? Assim, a gente tem um potencial inimaginável, né, para transformar isso transformando a nossa própria mente, que vai ajudar a gente a desenvolver habilidades para compreender e lidar com abertura, como a Marcela está dizendo. Não, O não tem século XXI diferença. é tudo muito rápido, né? O É, século XXI é tudo rápido, muito rápido. Então as pessoas estão, não dá para parar. Então as é, pessoas estão ficando mais loucas, quer dizer, é um samsara ao quadrado, porque é tudo muito rápido, tudo muito fugaz, tudo aceleradíssimo. muito rápido, É, é, né? E a mente, a nossa mente está assim, é, tem que parar. é isso mesmo. A lucidez é a salvação. É, é. Vamos, gente, vamos juntas. Obrigada, Marcele. Cris, querida, pode falar. Não, o que eu queria falar assim, quando você está assim diante de um momento uma doença de uma pessoa, você está vendo lá, ela bem doente. Como que isso pode ser manifestação da minha mente? Se a pessoa está lá, caída no chão, passando mal, como é que pode ser, né? Isso me pega, a manifestação da minha mente, aquilo. Eu entendo, assim, depois eu abro, a Flor não está aqui para ajudar a gente também, danadinha. Mas fica aberto, Marcelo e Darcy, ou quem quiser, enfim. Eu entendo assim, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala que o que está manifestado lá fora é uma manifestação da nossa experiência de mente, mas não é exatamente o que está objetivamente, materialmente, exposto lá fora. Quando se diz que é uma manifestação da mente, é como eu me relaciono, como eu compreendo, interpreto e me relaciono com a experiência, é que faz a construção da realidade que eu estou vivendo. Então, quando eu vejo alguém caído, doente, passando por uma situação X ou Y específica, o fato da pessoa estar vivendo uma situação, estar lá caído, vivendo uma experiência de sofrimento, não é a minha mente que está construindo aquela pessoa no chão. A pessoa está lá no chão. A mente constrói no sentido de que como eu me relaciono, como eu compreendo isso e o que eu faço em relação a isso. Porque se eu me misturo a isso num aspecto confuso, se eu me arrasto para o sofrimento e não tenho lucidez de compreender que aquela é uma experiência que aquela pessoa está passando, baseado no contexto de vida e N situações da vida dela. E como eu estou percebendo isso, é que é o contexto de que a manifestação externa da minha mente, no sentido de que se a minha mente está confusa, perdida, ela vai se arrastar em confusão e sofrimento em relação à visão que eu tenho daquela pessoa na situação difícil. Se a minha mente está mais calma, estável, tem abertura para compreender o aspecto multifatorial relacionado a aquela aparência que está ali, a pessoa querida, caída, passando mal, eu tenho mais abertura, mais clareza, mais lucidez,
qualidades, assim, no sentido de... para compreender mesmo com mais capacidade de ajudar, aí eu vou ter uma outra experiência relacionada a isso. Então, a construção da experiência externa se dá a partir desses referenciais internos que estão na minha mente. Entendeu? Mais ou menos, Cris? Então, se eu estou confusa, a realidade que eu vejo lá fora vai ser completamente confusa. Não quer dizer que se eu tenho uma estabilidade, uma tranquilidade, as loucuras do mundo acabam, porque o samsara não tem fim, né? Mas a forma como eu vejo e como eu posso agir diante dessas experiências sansáricas é diferente. Por que que os bodhisattvas, né? Não se, porque podem ajudar todo mundo, assim, eu queria ajudar, poder ajudar muitas pessoas, mas eu sou muito limitada porque eu reajo. Como bodhisattva, mais, ele tem a capacidade de ajudar milhares de pessoas. Por quê? Porque ele não reage por intento. Ele é um vajrasattva, ele não reage. Então o que que ele é? Ele é bondade amorosa pura. Então ele vai ajudar os seus que precisam e pode ajudar milhares ao mesmo tempo. E uma coisa que o Lama Santo me falou uma vez também, que falou, não, falou para mim, é a verdade relativa, absoluta, concomitante. É concomitante. Não perder aqui o que você tem de melhor, não é né, o pouquinho que você tenha, nem que seja um grãozinho de arroz que você tenha disso, não perder esse grãozinho de arroz em frente ao que acontece no mundo, que é uma coisa totalmente caótica e cada vez mais acelerada. A minha proposta para daqui a éons é poder ser assim, poder ajudar as pessoas, de realmente ajudar, sem reagir por dentro, nem pró, nem contra. A gente é arrastado, né? A gente é arrastado porque Mas a gente pode ver. quando a gente vê a situação, ela toca em nós, nessas memórias, nesse tudo que está armazenado e que a gente não tem clareza. Então, toca e é como se ferisse a gente, porque a gente sofre também. Quando os bodhisattvas que têm, né, essa visão, percebe claramente a construção interdependente as causas e condições que levam a essa circunstância de sofrimento daquele ser, eles veem também naturalmente a possibilidade de liberdade daquele ser. Tem espaço para Tem lucidez. espaço para lucidez, exatamente. E a gente não tem, né, Mas na ainda. prática, a gente pode ter mais ou menos lucidez diante de um evento indesejável. É, Então, a gente pode não ter, pode ter, e pode ter mais ou menos. Se pode ter mais ou menos, a coisa é flexível. é. Existe possibilidade. Isso aí. Obrigada, Marcele, querida. Ajudou, A Cris? gente, Ajudou. Aninha, o Paulo. Eu estou privilegiado nesse momento por estar recebendo todos esses ensinamentos maravilhosos e ao mesmo tempo diante de um problema da mãe da Aninha muito delicado, muito grave. Então, da posição que eu estou, eu vendo aquela tensão na família, aquela, né, todas as providências a serem tomadas e como as filhas que estão mais ali, né, estão naquela angústia de resolver tudo. E como eu sei que tem coisas que não têm solução, não tem uma varinha de condão mágica, eu, nessa posição um pouco mais afastado, eu consigo perceber como a angústia de não poder resolver o problema também desmonta cada um que está diante dessa cena. E aí a minha possibilidade de ir lá e só fazer um carinho, às vezes não falar nada porque a reação às vezes não sai como você esperava que fosse, né? Então, esse é o aspecto, acho que, como a Aline destacou, como a Marcele falou, né, de você olhar o cenário, mas não perder essa âncora aqui. E aí, diante desse cenário, às vezes tudo que a gente pode fazer é só ficar com o coração aberto ali, mais nada, dar um espaço, né? Então, é uma coisa, ao mesmo tempo, pode surgir alguma inspiração para fazer algo, ainda que seja um gesto mínimo,
ou, no mínimo, só ouvir, né? Eu acho que é o que pode, às vezes, ser feito. Obrigada, Paulinho. São momentos muito duros, né? Muito difíceis, assim, muito, muito difíceis. Esse que a Aninha está passando com a mãe, como a Cris está passando com o irmão. São momentos muito difíceis, porque tem um envolvimento, aí fica muito claro, né? Como quando a gente tem uma relação afetiva, quanto mais profunda, né? Essa relação, no sentido de mais nuances, né? Mais profunda mesmo, de mãe ou irmão, tem uma história de uma vida inteira, né? Constituída a partir dessa relação. Então, mais difícil lidar com essas situações com distanciamento, assim, que a gente se envolve, né? As garras das emoções, essa trama, ela se faz presente e a gente não percebe que a gente está nela, porque é muito difícil se desvencilhar quando a pessoa em questão é muito próxima. É difícil a beça. E aí, assim, às vezes a gente se lembra, né? Dá um flash, não, só deixa eu parar e respirar um pouquinho, abrir um espaço no meu coração e deixar minha mente relaxar, descansar. E às vezes o outro que está do lado é isso que cabe, né? É ser só uma presença ali, um apoio. Se eu precisar chorar, eu tenho um ombro, um colo, onde eu posso me deitar e me sentir acolhida. Porque é isso, né? Que é muito difícil. E é prática, né? Aí vocês estão passando por essa situação, já tendo, assim, uma estrada de estudo e de práticas, né? Vocês têm uma experiência diferente do que vocês teriam há 5, 10 anos atrás. Então, até esse momento tão duro, ele serve de prática nesse sentido, né? De contemplar a sua própria experiência. Como que eu estou me sentindo em relação a tudo isso? E com certeza, sabe, Aline, esses instrumentos que eu recebo do Dharma são fantásticos, porque a minha irmã, que fica com a minha mãe, por exemplo, eu estava com ela e ela tá, eu vi a gravação, a primeira gravação da quarta-feira passada, quando a G falou claustrofóbica emocionalmente. E aí eu simplesmente lidando com as coisas lá, ela fazendo, ela tá assim enredada, sabe? Ela tá acabada. Aí eu, sabe? E surge uma coisa de eu só olhar para ela do lado, fazendo aquelas trilhões como é que são os horários da medicação, dos trilhões de medicação e pá, pá, pá. E aí não adianta, sabe, você fica lá só olhando ela fazer aquelas coisas assim, repassando infinitas vezes, sabe? E aí dá realmente uma sensação de compaixão, sabe? Porque, nossa, ela não tá vendo a prisão que ela tá. Ela realmente não vê. E esse é o Dharma que eu, através do Dharma, eu posso ajudar a mim e ajudar o outro, sabe? Traz uma liberdade, né, Aninha, diante disso, Sim. assim. Uhum. Não é que não sofre, né, gente? A gente tem que ter isso também muito claro, assim, porque a gente ter essa liberdade diante de experiências assim, não é que a gente não sinta e não sofra, né? Uhum. A gente compreende com mais abertura, assim. E a gente também está mais disposto a estar presente com o nosso sofrimento, né? Com as dores que uma situação dessa traz. Porque às vezes a pessoa ela não tem ainda habilidade ou capacidade, entre aspas, assim, mas não desenvolveu essa habilidade, dessa possibilidade de estar presente no sofrimento, e de abrir espaço para esse sofrimento ser liberado. Então, arruma coisas e coisas para fazer, para não sentir, né? Então, E esse, é um exercício de compaixão. esse breve suspiro que a gente pode dar, que estamos aprendendo a dar, um breve suspiro ele já é uma grande chamata, né? É, com certeza, com Porque o certeza. paciente precisa de todas as medicações no horário certinho, mas o que o paciente mais precisa também? De carinho, de uma atenção, de uma presença de qualidade. E as Uhum. pessoas querem dar o seu melhor e elas não conseguem, porque elas ficam, eu sei porque eu sou assim, ficam presas nas prescrições, tudo fazer os exames
Mas isso é uma parte técnica. Mas o paciente, ainda mais o paciente que está se indo, o que ele precisa nesse momento? Ele precisa de, que nem um bebê, ele precisa de toda a sua ternura, de todo o seu carinho. É disso que ele precisa. Além da parte técnica, óbvio. Mas a gente fica muito preso na parte técnica. Eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu pai. é, então eu fico olhando para os pacientes assim, o que eu poderia oferecer de melhor, além de toda essa parafernália técnica? Um pouquinho de atenção. O mínimo que eu posso nesse momento é isso que ele precisa. Ainda mais para uma paciente que já está né, já está num caminho mais, né? Ela não vai viver mais muitos anos, vamos dizer assim, ela vai viver pouco Não, tempo, ela tem. que seja de qualidade, o melhor que eu posso oferecer para essa pessoa, o melhor. Meu pai foi o meu melhor amigo que eu tive nessa minha vida. Vou de câncer, o que que eu posso oferecer de melhor a cada momento que eu tenho o privilégio de estar com ele? E mesmo depois que ele morreu, quando ele morreu, eu aceitei plenamente. Eu já estava preparada. Agora que essa energia vai para o melhor lugar que possa ir, um homem bom, de energia boa. Porque é muito importante para o paciente na fase terminal, a mente, mesmo, até mesmo, minha mãe morreu de Alzheimer, mesmo a mente mesmo básica, ela não tem Alzheimer. Quem tem essa mente, né, convencional, mas a nossa mente, é, ela que morra com uma pessoa, que o final seja uma mente positiva, uma mente tranquila, uma mente clara, uma mente amorosa. Então, isso é o melhor que você pode fazer. E aí que essa energia vai apontar. Energia boa só vai se ligar com energia boa. Eu não sei Uhum. mais, não, do outro lado não sei de nada, mas eu sei que tem energia. Então, tudo de bom para elazinha, entendeu? Tudo. E aí, nem que você queira ficar triste, você não consegue ficar, porque tu está dando o seu melhor. Você não tem coisa melhor que você dá. Você dá o seu melhor. Tu dá o seu melhor, tá tudo feito. Obrigada, Marcele. É isso aí. Imagina. Muito bem. Muito bem, gente. Eu tenho duas propostas, vocês vão falar o que vocês preferem. Podemos seguir no próximo no próximo tópico, que é um tópico mais longo um pouco, e aí a gente vai parar no meio. Espera lá, não terminamos isso? Não, não terminamos. Terminamos esse, gente? A minha atenção plena, perdida, tá? Material que surge. Ah, terminamos. Vou ficar simplesmente liberá-las, ótimo. Então, a gente agora entra nesse tópico, lidando com problemas na prática de chama. Então, esse tópico é mais longo, eu tenho uma proposta da gente começar ele e parar certamente no meio, um pouquinho mais, ou fazer uma prática de meditação conduzida pelo Lama, lá naquelas saídas dele do retiro dele, foi ano passado que ele deu essa prática. Então, é a minha proposta, as duas possibilidades. O que vocês votam? Meditar ou seguir Lama? Prática. Prática. Meditar, Prática. meditar. Eu também, meditar. Eba, eu estava torcendo para ela. Então, vamos, na semana que vem a gente continua a leitura. Então, vamos ouvir e ser conduzidos pelo nosso Lama querido. Vou botar, compartilhar o som. Encontrem uma postura confortável e vamos nos dedicar, então, esses próximos minutos à prática conduzida pelo Lama Ali. Embora sua mente possa permanecer ativa, deixe a sua consciência ficar quieta, relaxando profundamente, sem exercer nenhum esforço para se apropriar ou se identificar com os pensamentos. Simplesmente repouse na quietude, no momento presente. Deixe os seus olhos abertos. Se assegurar de não reforçar a superstição de que a sua mente, pensamentos, imagens estão dentro da cabeça, que é completamente sem fundamento.
E deixando sua consciência descansar exatamente onde ela está, sem fazer nada com ela. Apenas deixe estar onde ela já está. Deixa descansar ali, solta e livre. Consciente de estar consciente. Isso é fácil. Não tem esforço, você não precisa tentar. E sem tentar, sem nenhum tipo de esforço, simplesmente descansando no momento presente, de forma vívida, clara, discriminativa, bem acordada, mas sem fazer coisa alguma com a sua consciência. Sem esforço. As ondas de sensação em todo o campo tátil, correspondentes à respiração, à inspiração e à expiração, elas surgirão para encontrar você. Sem que você precise tentar, você vai saber quando a respiração está acontecendo. Quando o ar está entrando e quando o ar está saindo. E sem focar a sua atenção em nada especificamente, as sensações táteis em todo o campo somático, associadas à inspiração e à expiração, virão ao seu encontro. À medida que você inspira, você tem consciência de que todo o corpo inspira. Como o ar sai, você tem consciência que todo o corpo expira. Sem pensar sobre o corpo, sem imaginá-lo. As sensações táteis, nuas, virão ao seu encontro. E todo esse campo somático e as sensações que surgem dentro dele são todas não conceituais. Elas são vazias de conceitos, vazias de linguagem, de palavras. E a consciência descansando no seu próprio lugar é vazia de palavras, transcende conceitos.
Mas é discernente, brilhante, clara e inteligente, mas sem pensar. E você pode achar útil introduzir uma alternância bem suave. A cada expiração, aceite o convite para relaxar cada vez mais profundamente, para soltar e ancorar a sua consciência no momento presente. Ancorar sua consciência nessas sensações táteis do elemento terra, de firmeza, de solidez. Cada inspiração é uma afirmação. É uma afirmação da vida. Você ainda está vivo porque você está respirando. É um convite para despertar, para acordar, para ficar claro e vigilante. Mas só por uns instantes. Quando você ainda sustenta essa clareza, relaxe novamente com cada expiração. Desperte e relaxe a cada inspiração e expiração. E com os olhos abertos, vocês têm consciência do espaço. E não é o espaço físico que você está vendo. O espaço na sua frente é o espaço da consciência, no qual eventos não físicos, como cores e formas, aparecem.
Mas este é o espaço da sua mente. E é neste espaço que os pensamentos e todos os tipos de imagens, de eventos mentais e assim por diante, todos eles surgem no espaço da consciência. Vêm e vão. Então, com o ritmo da respiração como um pano de fundo, e a sua consciência da consciência repousando em seu próprio lugar, no centro. Conforme você observa o espaço da mente, observa os movimentos que surgem nesse espaço, pensamentos do passado, do presente e do futuro. Não pegue carona em nenhum deles, não se deixe levar por nenhum deles. Deixe-os ir e vir livremente, sem nenhum impedimento. Mas sem que a sua consciência se mova, deixe a sua consciência ser como o espaço. Os pensamentos são como nuvens deslizando pelo céu, indo e vindo, mas o espaço não se move. E de vez em quando você vai se distrair, um pensamento vai te arrastar. E não tem problema, só reconheça o mais rapidamente que você puder. E assim que você reconhecer, relaxe. E observe o lugar onde o pensamento desaparece. Observe a quietude, onde o movimento estava. E descanse aí.
Nos Bem, novamente, vamos recomendar a interação. Muito bom. Fazemos uma prática conduzida pelo Lama, a tradução da G. E vamos fazer a dedicação. Vamos fazer seguir no vídeo que o Lama faz a dedicação, a gente faz junto com ele e aí a gente encerra também. Vamos encerrar a sessão dedicando o mérito. Como Sua Santidade Dalai Lama vem defendendo há muitos anos, abraçando o tema da responsabilidade universal. Todos vocês são uma única humanidade e temos um único lar. E cabe a todos nós individualmente salvar este lar, preservar este ambiente e todos os seres que vivem nele. E fazer o que nós pudermos, individualmente, coletivamente, para ajudar a aliviar o sofrimento do mundo, fazer tudo o que nós pudermos para ajudar os outros a encontrarem a verdadeira felicidade, o genuíno bem-estar, que é o desejo do coração deles. E para isso nós precisamos atingir a iluminação perfeita de um Buda, o mais rapidamente possível, porque esse é o caminho para obtermos o maior benefício possível. Olá, sou. Muito especial, e vamos só fazer as preces finais. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, que possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adjenio Dudá, Ogen Lama Dugyone, eu Achike Malupada e Salagopado. Tudo bem, queridos, queridas, obrigada pela companhia. Estamos por aqui hoje. Obrigada, Obrigada, Aline. Aline, obrigada, queridos da Beijos, Tchau, sala. beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada. beijos, beijos.